Gostaria de agradecer a oportunidade da palavra. Vou ajustar esse fundo que não está muito bom. Queria começar falando da importância desse momento da votação da LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que é, na minha visão, uma das coisas mais importantes, uma das responsabilidades mais fundamentais que nós temos como deputados estaduais. Discutir e votar o orçamento do Estado de São Paulo. A previsão do orçamento do Estado de São Paulo, mesmo com a retração econômica pela grave crise gerada pelo Covid, gira em torno de 230 bilhões de reais. E a Lei das Diretrizes Orçamentárias estabelece como esse volume imenso de dinheiro pode ser gasto pelo Estado. No meu mandato, um dos principais pilares é a participação. Sendo assim, fizemos pelo segundo ano seguido o Laboratório de Orçamento, desta vez online, contando quase com uma centena de pessoas e juntos construímos as emendas ao texto. Das 12 emendas que eu protocolei, 8 vieram deste laboratório, inclusive as 3 que foram acatadas, o que me deixa muito contente. A política só melhora quando todos se entenderem políticos e participarem ativamente da política. É isso que a gente busca fazer. Quanto às emendas que eu protocolei, quero começar citando a primeira infância. Investir nesse período, do 0 aos 6 anos de idade, é fundamental dentro da perspectiva de diminuir as desigualdades sociais. É o investimento mais inteligente que o Estado pode fazer. E pelo segundo ano consecutivo, eu protocolei emendas para que conste no laboratório, na LDO, a priorização para investimento na primeira infância. Infelizmente, a minha emenda não foi acatada, mas eu estou muito contente em colocar aqui para vocês que o trabalho que fizemos em torno do PPA, que é o Planejamento Plurianual, no ano passado, em sintetizar todo o gasto do governo do Estado na primeira infância em um programa, se traduziu na LDO desse ano. Já veio destacado no texto o investimento na primeira infância como uma prioridade deste governo. Eu acho que esse é um avanço concreto e fundamental para que a gente possa, de uma vez por todas, colocar as crianças como a nossa prioridade absoluta. Responsabilidade essa constitucional. Quero falar em relação a algumas outras emendas também que coloquei. 3 emendas que colocamos foram acatadas. Uma que me deixa muito feliz, que é a emenda número 942, que diz respeito às operações relativas ao ICMS. Eu vou ler para ficar mais claro. Das disposições sobre alterações na legislação tributária passa a vigorar com a seguinte redação. As modificações na legislação do imposto sobre o ICMS, ou seja, todas as possibilidades de licença, todas as possibilidades de isenção fiscal, todas as possibilidades de alteração dos impostos estaduais, ICMS, ITCMD, imposto IPVA, vão ter como tributação, como objetivo, uma tributação mais eficiente e equânime, preservando a economia paulista e estimular empregos da livre concorrência, dando preferência à progressividade tributária, redução das desigualdades, produção estadual e tecnologias sustentáveis. Esse é um texto que consta no inciso 3 do artigo 31 da seção 5ª da LDO de 2021, que traz os principais pontos de como deve ser a orientação na mudança dos impostos estaduais. É muito importante que a gente perceba que já tinha progressividade tributária, ou seja, que as pessoas que têm menos recurso paguem menos impostos e a gente tenha, então, um imposto mais justo, redução das desigualdades, produção estadual e agora, a partir da nossa emenda, tecnologias sustentáveis. A gente está falando que é fundamental a gente pensar e construir o Estado para uma sociedade do futuro, uma sociedade que seja adequada a mudanças climáticas, que se combata as mudanças climáticas, uma sociedade que esteja de acordo com um novo modelo de desenvolvimento sustentável. É fundamental que a gente, como casa, se conecte com isso, que a gente, como parlamentares, assuma essa responsabilidade e que a gente, cada vez mais, coloque e pressione políticas públicas para serem sustentáveis. Essa emenda é uma emenda muito importante que coloca como uma diretriz para qualquer alteração de impostos estaduais também a questão da tecnologia sustentável, a questão de priorizar a mudança de matrizes
energética para uma matriz descarbonizada. Essa foi uma emenda que foi acatada, que coloca tecnologias sustentáveis como uma diretriz e que me deixou muito feliz. A segunda emenda que foi acatada e que eu acho que foi bastante importante é a emenda que coloca o artigo 42 da seção 9ª das disposições relativas às despesas com pessoal em cargos sociais passa a vigorar com a seguinte redação. Para fins de atendimento ao artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, ressalvados os dispostos nos incisos 1 e 2 do primeiro artigo 169, do inciso 10 do artigo 37, ambos da Constituição Federal, fica suspensa a concessão de vantagens ou aumento de remuneração ou criação de cargos e empregos da função ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de contratação de pessoal a qualquer título do órgão ou entidade de administração pública indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Infelizmente, essa emenda foi acatada com uma redação muito diferente da qual a gente propôs, em que coloca, inclusive, uma questão técnica bastante duvidosa sobre desvinculação de receitas. Essa não é o texto que a gente colocou, essa emenda não diz respeito ao que a gente estava dizendo. A nossa sugestão foi uma emenda que melhorasse o texto para colocar ele de acordo com a lei aprovada no Congresso Federal em relação à pandemia, que então permitiria que o Estado estivesse de acordo com a legislação já estabelecida em âmbito nacional, e o texto que foi acatado traz uma redação bastante mais ampla, que incorpora essa parte, mas infelizmente traz outros itens que não estavam na nossa intenção, e não faz sentido a gente ser contemplado nesse momento do texto como se essa fosse a nossa contribuição. A nossa contribuição se diz respeito exatamente a esse trecho que eu acabei de ler, o texto colocado aqui nesse projeto vai muito além disso, trazendo um tema bastante complexo, que é a desvinculação das receitas. Então, infelizmente, nesse ponto, eu não celebro a emenda ter sido acatada, porque está sendo muito diferente o texto colocado com o texto proposto. Isso, a gente, ainda que seja maior, não pode-se dizer que o que está escrito na LDO desse ano seja referente à nossa contribuição enquanto parlamentar. Não foi a partir da nossa iniciativa de que esse texto foi acatado, foi uma mudança bastante significativa na redação da relatora, que pode fazer sentido ou não, de acordo com visões diferentes, mas não sem a nossa intenção por trás, como consta no texto, dizendo que aquela parte da legislação faz referência à nossa emenda. Não faz, é muito mais ampla, com um termo bastante questionável. Então, aqui a gente não pode dizer que foi a nossa emenda, apesar de a nossa sugestão ter sido contemplada. E, por fim, a gente teve a emenda 940, que acrescenta o artigo 5º, o 5º inciso, com a seguinte redação. Em caso de redução substancial da receita estadual em decorrência da calamidade pública, reconhecida pelo Decreto 64.879, de 20 de março de 2020, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento, elaborará, em conjunto com as universidades estaduais, um plano de apoio financeiro para garantir a manutenção do ensino superior no Estado. A gente sabe que uma das coisas mais importantes que a gente tem como responsabilidade do Estado é a manutenção das universidades públicas, e elas dependem quase que 100% de sua receita do ICMS, um imposto que é diretamente impactado por meio do nível de atividade econômica na sociedade. Como a gente prevê uma diminuição brusca dessa arrecadação do Estado, teremos um impacto no orçamento das universidades, que tem um orçamento bastante engessado e bastante comprometido com o pessoal. Portanto, a gente coloca, assim, uma emenda na LDO, que coloca como diretriz essa responsabilidade de um plano em comum de apoio financeiro para a garantia da manutenção do ensino superior. Também é importante entender que aqui a gente está falando especificamente da forma de financiamento da garantia desse ensino superior, mas o meu mandato, e eu estou de acordo que é importante que essas universidades estaduais também adequem um plano de ensino para os alunos. É importante que, nesse momento, mesmo à distância, elas estejam consistentemente garantindo
a educação e garantindo o curso superior para os alunos que estejam matriculados. A gente sabe que isso não é a realidade em todas as universidades, nem em todos os cursos, universidades estaduais, nem em todos os cursos aqui do estado de São Paulo, mas é fundamental que isso aconteça. Na minha visão, para concluir, deputada Marina. Para concluir isso, quero agradecer e acho que foram esses meus principais pontos. Obrigada, presidente. Obrigado. Próximo a encaminhar.